Ai, os desenhos animados, como não se encantar por eles, não é mesmo? Você se encanta com os detalhes de como que a série é bem feita, de como que a série é perfeita, bonitinha. Mas só que em algum momento da sua vida você ficou assim: E se eu tivesse um desenho animado? Como que esse desenho animado seria? veio essa dúvida, não é mesmo? Pra gente ver como que seria, a gente vai atrás de métodos pra gente criar os nossos desenhos animados. A gente tenta um método mais difícil, que é fazer nos mesmos gráficos que aquele desenho, ou então você usa outros meios, como por exemplo, utilizar o Gacha Club. Não só o Gacha Club, como também o Gacha Life. E boa parte dessas pessoas inicia nesse universo, porém, contudo, entretanto, todavia, algumas séries, ou então quando a gente está desenvolvendo um episódio, não fica tão bacana como a gente imagina que ficaria. Vez ou outra acaba saindo um errinho, seja de continuidade, ou então um errozinho qualquer de edição, e faz a série não sair conforme você deseja, não é mesmo? Acredite, isso é muito mais comum do que parece ser. E bom, no vídeo de hoje vou comentar com vocês alguns erros que você, gachatuber iniciante, pode estar cometendo e, claro, algumas dicas de como você pode evitar esses erros em futuras séries que você for planejar. Então, esse vídeo é pra você que é gachatuber e criador de conteúdo de gacha. Seja de Gacha Miraculous, Gacha Winx, anyway, vários outros tipos de gacha. Então, se você já quiser saber de todas as dicas e desses erros que é bem comum do que parece ser, você já fica por aí e roda a vinheta. Fala, estreláticos e gachatubers! Tudo bem com vocês? Eu sou Axel Quads e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Estrela Cósmica. Antes de começar, você já sabe, já capricha no like aí embaixo, aperta muito o dedão pra cima, se inscreve aqui de baixo, que tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Me siga nas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E é isso, sem mais delongas, vamos pros erros que alguns gachatubers cometem, mas que é possível corrigi-los com essas dicas que vou dar. Bom, o primeiro erro é um dos mais comuns e que, assim, você consegue observar em algumas séries iniciantes, mas não é toda série iniciante que acontece isso, né? Que é simplesmente o erro de fazer o personagem falar com a boca fechada. Sim, gente, esse é um dos erros mais comuns que eu já vi. E do que consiste esse erro? Esse erro consiste em você botar um personagem numa cena e o balão tá aqui em cima, certo? Você bota o balão, a fala do personagem de acordo com o roteiro que você tá escrevendo, só que aí tem vezes que o gachatuber acaba esquecendo de abrir a boca do personagem quando bota a fala aqui em cima, o que deixa o negócio muito esquisito. Por exemplo, vamos levar em conta essa cena da série do Davi Chase, o Miraculous Paralelo. Viu que fica estranho o personagem falando com a boca fechada? Você nunca viu em nenhum lugar alguma série com personagens falando de boca fechada, não é mesmo? Uma dica que eu dou pra vocês é: evite esse erro, tá bom? Toda vez que o seu personagem for falar, faça ele ficar com a boca aberta, claro. E claro, não esquecendo de inserir o balão do personagem. Só não esquece de deixar o personagem com a boca aberta toda vez que ele for falar, tá? Porque se você bota o balão de fala e o personagem tá com a boca fechada, fica muito esquisito. E convenhamos, eu acho que boa parte das pessoas não ia gostar de ver uma série com os personagens falando com a boca fechada. A não ser que seu personagem esteja falando em pensamento. Se ele estiver falando em pensamento, bota aquele balãozinho com umas bolinhas aqui, um balão de pensamento, para subentender que o personagem está falando em pensamento. Não deixe um balão de fala normal e a boca do personagem fechada. Sempre deixe a boca do personagem aberta. O segundo erro mais comum, que assim acontece bastante nas séries iniciantes,
é os personagens falarem ao mesmo tempo. Ter vários balões simultâneos numa mesma cena. Vamos levar em conta mais uma cena da série também do Davi Cheso, que também acontece muito isso. Viu aí? Você conseguiu distinguir qual personagem tá falando primeiro? Não, né? Então, esse é um dos erros que atrapalha bastante no entendimento da série. Também vai fazer com que o espectador fique confuso na hora dele ver qual personagem tá falando primeiro, pois o espectador vai direcionar o olho para aquela fala e não para aquela fala daquele personagem que é o primeiro que tá falando. Quando um personagem for falar, passa apenas um único personagem falar para depois o outro falar. Não esquecendo do recurso não esquecendo de deixar a boca aberta do personagem quando ele estiver falando, e quando o outro personagem não estiver falando, deixa a boca dele fechada. Pra poder ficar bem bacana. Então, busque toda vez que seu personagem for falar, sempre deixe ele com a boca aberta. Claro, se o outro personagem não estiver falando, deixe com a boca fechada, tá bom? E só depois, quando o outro personagem for falar, abre a boca dele, bota o balãozinho e fecha a boca do outro personagem. Evite deixar os personagens falando ao mesmo tempo, pois senão isso vai dificultar e muito na compreensão do que se passa na série e também do que está acontecendo em determinada cena. Um terceiro erro e o mais comum que eu observo nas séries iniciantes e que vocês também podem observar também é que em algumas cenas, umas não fazem nenhum sentido, algumas ficam até desconexas. Não consegue entender, tipo, tá rolando uma cena, sei lá, de uma briga, e do nada tá rolando uma cena aleatória, nada a ver com aquela cena em questão. Tem muito disso. O problema em si vem da forma como a pessoa escreve o roteiro. Então, se a pessoa escreve o roteiro tá certinho, checa o roteiro. Quando você for fazer a animação, tome cuidado para não confundir ambas as partes, não deixar algumas partes sem nexo e sem sentido, tá bom? Sempre que possível, consulte o seu roteiro, revise o roteiro que você escreveu, tá bom? Revise sempre o roteiro para não haver falha de continuidade. Por exemplo, uma falha de continuidade que aconteceu foi em Jinx Club, na minha série de fadas, né? Se você não sabe, eu tenho uma série de fadas chamada Clube dos Jinx, se você quiser assistir, vou deixar no link dos cards acima, já tem 4 temporadas disponíveis para você assistir aqui no canal. Teve isso foi, se não me engano, foi na primeira temporada. Da primeira temporada pra segunda temporada, na qual o meu personagem, ele tava com a transformação Blue Mix. E do nada, na segunda temporada, ele aparece com Enchantix. Isso é uma falha de continuidade e também é um erro de sentido, sabe? É um erro que eu também cometi, mas que mais pra frente pretendo fazer um reboot da primeira temporada. Claro, consertando esse erro que eu fiz nessa primeira temporada que eu fiz. Erro de continuidade é bem comum e também erro de sentido e lógica também acontece bastante. Então, sempre que possível, quando você estiver escrevendo o seu roteiro, escreva em uma ordem cronológica certinha de acontecimentos e revise o roteiro se tá certinho, se tá tudo com sentido, se tá tudo conectado, né, e tal, pra que a série não perca o sentido. Outro erro comum, eu até perdi aqui a conta de quantos erros eu já falei. Um outro erro comum é nas cenas de deslocamento dos personagens. Axel, como assim deslocamento? Esse deslocamento na qual eu me refiro é nas cenas de movimentação dos personagens, ou seja, quando ele está andando ou quando ele está correndo. Um erro bem comum é das pessoas deixarem somente uma pose para simbolizar que ele está andando e também algumas cenas o deslocamento demora mais que o normal. Por exemplo, essa cena de deslocamento aqui da série do Davi Cheso.
você consegue perceber que o personagem ele demora para se deslocar. Então, esse é um problema de edição que acontece muito. Seja porque a pessoa em si, o GachaTube em si, não sabe como fazer o personagem andando, ou então por outros motivos, que seria meio que preguiça ou coisa do tipo. Uma dica de ouro para evitar esse tipo de erro é você fazer o personagem andando. No próprio Gacha Club, se for em uma das opções, tem a opção do personagem andando. Se possível, sempre insira as poses dele andando. E aí vai ficar bem mais realista para sua série. Claro, o problema em questão também, ainda envolvendo a parte de deslocamento, é que a pessoa simplesmente esquece de... A duração da cena fica muito maior do que deve. Tipo, o personagem tá aqui, aí depois de um minuto ele anda, aí depois de outro minuto ele anda. Ou seja, a cena de deslocamento fica muito devagar. Uma dica que eu dou para essa cena não ficar muito devagar, muito cansativa e também para não enrolar o espectador, é você acelerar as cenas de deslocamento. Se o personagem estiver numa pose só, faça ele se deslocar mais rápido, mas não deixe muito rápido, tá? A não ser que o personagem esteja correndo. Então, se estiver correndo, bota uma minutagem maior, mas não muito rápido, porque senão fica parecendo que ele virou o The Flash, tá? Bota uma minutagem assim, ó, mais ou menos assim. Eu não sei quantos minutos, acho que 0,20 tá bom? Não, 0,20 é caminhando. Bota em 0,10 minutagem pra deixar o deslocamento mais rápido, tá bom? Mas não tão rápido, tá? Porque se você deixa o deslocamento muito rápido, aí vai ficar estranho e vai ficar parecendo que o seu personagem virou o The Flash do nada. Então, procure botar uma minutagem de deslocamento que seja boa e para que a pessoa compreenda que o personagem está andando ou correndo. Então, quando ele estiver andando, bota uma minutagem menor e quando ele estiver correndo, bota uma minutagem maior, mas não bote rápido demais. Um outro erro também perceptível é nas cenas de ação, principalmente em minifilmes sobre super-herói, Miraculous, Winx, etc. Nas cenas de ação, muitos gachatubers iniciantes acabam não colocando muitas poses de luta, ou então um personagem demora pra acertar o outro personagem, a cena fica mais lenta do que o normal, não tem outras poses de luta e tal. Isso deixa muito ruim também. Também não só isso, a velocidade da cena fica muito lenta, o que deixa a série muito estranha, ou o minifilme que você estiver fazendo. Então, uma dica para você melhorar as suas cenas de ação é você colocar mais poses de luta. O Gacha Club tem um monte de poses de luta que você pode usar para as cenas de ação. Coloca, sei lá, alguma cena dele dando uma voadora que tem no Gacha Club. Tem cenas dele dando um chutão assim, cena de soco. Quanto mais poses de luta você botar na cena em questão, mais realista vai ficar e mais emoção você vai transmitir para sua série. Não cometa esse erro aqui que nem o Davi Cheso cometeu. Como você vê, quase não tem ação nessa cena. Então, procure adicionar mais poses de luta e, claro, procure acelerar a minutagem das cenas de ação, tá? Bote, sei lá, 0,20, 0,10. Procure deixar uma minutagem boa, tá? Acelera as cenas de ação, né? Principalmente as cenas de luta. Não deixa a cena muito demorada, porque quanto mais demorada fica, mais longa fica a sua cena e também fica até estranha a cena de ação demorada. E também algum espectador não vai ter nem paciência de ver a cena lenta do início ao fim. Então, procure acelerar as cenas de luta e bote mais poses de luta, pois quanto mais poses de luta, mais realista e mais emocionante fica a sua cena. Então, tá aí um erro que um dos principais erros que eu mais observo e que eu acho que vocês também já chegaram a observar em algumas séries ou minifilmes de gacha. Segue essa dica que, olha, certeza absoluta que vai ficar muito melhor do que aquela cena que você já estava fazendo, que estava meio lento e tal. Procure acelerar as cenas. Um outro erro, que eu também já cometi esse erro, alguns gachatubers, alguns criadores acabam esquecendo de colocar expressões faciais nos seus personagens.
personagens, ou seja, sentimentos como raiva, sério, feliz e tal. Muitos gachatubers que se você observar por aí, você consegue ver que eles conseguem deixar a expressão do personagem neutra, tipo, sei lá, feliz o tempo todo ou sério o tempo todo, que fica bem estranho e também faz soar que o personagem é literalmente um robô e não uma pessoa. O que sugiro para você evitar esse tipo de erro é você colocar expressões faciais nos seus personagens, claro, dependendo da situação e também dependendo do roteiro que você escreveu. Se o personagem sentir raiva, mexa na sobrancelha, deixa ele com raiva, com a boca assim, sei lá, gritando ou coisa do tipo, ou então a boca assim reclamando. Se o personagem tá triste, erga a sobrancelha, bota uma cara triste. Bota uma boquinha que possa simbolizar que ele tá falando, que ele tá triste. Se estiver feliz, bota uma boca sorridente, né? Não precisa deixar ele sorrindo, tá? Bota uma boca assim aberta dele feliz, né? E procure sempre alternar nas expressões faciais dos personagens, tá bom? Coloque expressões faciais nos seus personagens para poder deixar mais realista e próximo da onde você quer chegar. Ou seja, de alguma série original que você acompanha, ou pelo menos, sei lá, dessas novelas aí que tem por aí. Sempre coloque expressões faciais nos seus personagens para expressar o que o seu personagem está sentindo. Seja dor, raiva, tristeza, alegria. Mexe nos olhos, mexe na boca, mexe na sobrancelha, pois assim você vai deixar mais realista e o espectador vai conseguir entender o que o seu personagem está sentindo naquele instante, tá bom? Não deixe o personagem com uma expressão neutra, deixe ele com várias outras expressões faciais. Um outro erro, assim, comum que eu já observei nas séries e que você pode observar em algumas séries, né? O erro em questão vem das séries que tem super-heróis, fadas, coisas que envolvem magia e poderes mágicos. Em algumas séries, muitos gachatubers, boa parte que inicia no universo gacha, não sabe usar os efeitos especiais e acaba usando aqueles efeitos estáticos ou que tem no próprio gacha ou que tem no Google. Acredite, eu já cometi esse erro nas 2 temporadas de Jinx, né? Eu cometi esse erro umas 2 vezes. A terceira foi só envolvendo a transformação Harmonix na outra temporada. Mas que é um erro que eu já cometi também, eu confesso. É um erro assim, bem comum. E também, principalmente você que não sabe mexer com efeito especial, acaba usando alguns efeitos especiais estáticos para transparecer que tem um efeito especial ali. Uma dica bacana é que você aprenda a utilizar o recurso do Chroma Key, que é o famoso fundo verde, e utilize vários efeitos especiais que tem no YouTube. Esses efeitos que eu tô botando aí na tela são os que tem aqui no YouTube que você pode usar para colocar na sua série. Então, utilize efeitos especiais como esse para deixar mais realista, com mais movimento, sabe? E claro, não esquecendo de toda vez quando o personagem for atirar um raio, faça o seu personagem ser atingido, tá bom? Só que antes disso, você tem que imaginar assim, você vai botar o personagem nessa pose aqui, tá atirando poder, né? Aí você tem que fazer uma outra pose do personagem que tá do outro lado, que vai receber o ataque e ser atingido. Então, você procura uma pose, muda os olhos, muda a boca e bota assim, como se estivesse sendo atingido por aquele ataque. Faça ele cair pro lado. E se ele for reagir, a mesma coisa. Faz a pose dele atirando poder sem o efeito do Chroma Key, tá? E o outro personagem sendo atingido pelo raio. Ou se ele vai usar o escudo, bota a mão dele assim na frente, e a parte do escudo você pode botar um efeito, um escudo qualquer, sem efeito especial nenhum. Mas se você quiser colocar aqueles escudos com efeito especial, também é válido. Eu também fiz isso na outra temporada de Jinx. Eu usei alguns escudos estáticos sem efeito especial para poder fazer o personagem se defender desses ataques. Utilize os efeitos especiais em fundo verde e procure utilizar alguns programas que eu vou listar aqui, como o CapCut e o KineMaster, que são programas muito bons, tanto para edição de série e edição de vídeo assim no geral, quanto para você colocar os efeitos especiais em Chroma Key. Então, utilize os efeitos especiais em Chroma Key e, por favor, não use os efeitos estáticos, pois senão a sua série não vai ficar bacana e também vai ficar uma coisa meio estática e sem vida. Então, procure usar os efeitos em Chroma Key. Se colocar os efeitos especiais desse jeitinho, eu tenho certeza que a sua série ou minifilme que você estiver fazendo vai ficar
bem real e você vai... E outro erro também que eu vejo bastante, que é bem comum também os gachatubers iniciantes cometerem, é erros de português. Vez ou outra você acaba pegando um errinho ou outro. Por exemplo, você consegue compreender o que a pessoa quis dizer? Os erros de português também dificultam na parte de você entender o que o personagem está falando, o que ele quer dizer com aquilo. Então, uma dica que eu dou pra você é evite os erros de português. Eu sei que vez ou outra o bendito do corretor do celular acaba colocando outra palavra sem ser aquela que você imaginou, né? Às vezes coloca outra palavra errada. Isso acontece comumente entre vocês, né? Os inscritos aqui do canal e também com outras pessoas também, né? Então, se possível, evite os erros de português. E se o corretor automático estiver ligado, desliga o corretor automático e corrija manualmente. Se você tá lá editando sua série lá bonitinho no seu celular lá bonitinho ou no computador, não sei, sempre revise o episódio para ver se não falta nada e também verifica se os personagens estão com as falas certinhas e sem nenhum errinho de português, pois qualquer errinho de português pode prejudicar no entendimento da cena. Então, se tiver algum errinho de português, seja alguma letrinha errada ou então a palavra que foi escrita de forma errada, procure corrigir para que não haja problemas de entendimento quando a pessoa for assistir a sua série. E claro, um outro erro comum é de acontecer bugs na série ou então nas suas produções, né, nos minifilmes e tal. Tem casos que algumas cenas, sei lá, tá rolando uma cena e tipo, do nada pula uma cena que já tava pronta e pula pra outra, bem rápido. Ou então, sei lá, o personagem, tipo, sei lá, o personagem tá fugindo de alguém, de uma Akumatizada, aí do nada aparece um herói assim rápido, tipo... Tem muito disso de acontecer bugs. Isso porque às vezes o editor não tá bom, então por causa da memória do celular que tá cheia. Bugs é bem comum de acontecer nas cenas em questão. Então, se a sua cena tiver bug, sempre que possível, antes de você exportar o seu episódio, minifilme, e o que você estiver fazendo em gacha, sempre revise o episódio. Assista o episódio todinho até o final, verifica se não tem bug, tá bom? E também quando exportar, também revise o episódio. Assista o episódio do início ao fim, verifica se não tem erro, se não tem nenhum errinho de português, né, claro, e se não tem nenhuma cena bugada. Se aparecer alguma cena bugada, refaça aquela cena separadamente, depois procure colocá-la no lugar daquela que bugou no projeto final, no resultado final. Então, evite cenas bugadas, né, tá bom? Pois bugs podem acontecer, né? Seja pelo motivo do celular estar com a memória muito cheia, ou então, sei lá, porque o editor resolve bugar do nada. Então, procure corrigir esses bugs também que acontece demais nas séries de iniciantes. Outro erro bem comum é envolvendo os personagens de sua série, minifilme, seja lá o que for. Alguns gachatubers iniciantes acabam não tirando o nome da pessoa aqui de cima. Por exemplo, aqui tá o meu nome aqui em cima, né? Simbolizando que... Finge que eu sou o personagem do gacha, tá aqui meu nome aqui em cima. Muitas séries têm muito desses nomes em cima, o que não fica muito bacana. Fica parecendo aqueles avatar do Minecraft. Não sei se você já viu esses avatar do Minecraft que tem um nome em cima. Então, fica muito esquisito. Uma sugestão pra não ficar estranho é você retirar o nome do seu personagem de cima, tá bom? E faça com que o seu personagem se identifique. Tipo, muitas séries, claro que não é todo gachatuber que comete esse erro. Vários gachatubers sempre retiram o nome de cima, mas tem alguns que mantêm, ou porque não sabe tirar o nome mesmo, ou porque, sei lá, acha bonitinho, interessante, mas aí fica a livre-arbítrio do criador de conteúdo, se ele quer deixar ou se ele quer tirar. Mas eu recomendo que tire, que fica melhor, e faça o seu personagem, pelo menos, quando for, sei lá, tiver uma cena de apresentação deles conhecendo um ao outro, faça o personagem se identificar para outra pessoa, e o outro personagem se identificar também, tá bom? Evite deixar o nome do personagem sempre em cima da cabeça do personagem, porque fica estranho, tá? Mas fica a livre-arbítrio do criador de conteúdo, se ele quer deixar ou não. Outro erro, na verdade não é um erro, mas é bem comum isso, é dos criadores de conteúdo de gacha utilizarem somente os cenários do gacha, né, que tem somente no gacha, e não usar outros cenários sem ser, tipo esses cenários que tem no Google, sabe, para dar aquela variada.
né? Outra dica que eu recomendo, ainda utilizando o recurso do Chroma Key, é você aprender a inserir os personagens no fundo verde e aprender a utilizar o recurso do Chroma Key, tirar o fundo verde e colocar eles em um outro fundo, pois assim a sua série vai ser ampla, sabe? Você vai conseguir explorar outros lugares da série que não foram explorados. Eu digo isso direto pros Gacha Miraculers. Uma dica bacana que eu dou pra você é, não use os cenários do Gacha, mas aí fica a sua escolha, se você quer usar ou não. Mas, claro, se possível, utilize outros cenários sem ser do próprio Gacha. Tem vários cenários no Google que você pode utilizar. Mas claro que depende da sua série que você estiver fazendo. Ah, sei lá, eu quero fazer o personagem num castelo. Pega um fundo do Google, depois coloca os seus personagens com os balões de fala, tira print de todas as cenas no fundo verde. E depois você vai colocar esses frames dentro do editor de vídeo, vai apagar o fundo verde, né, com alguma opção de chroma key que dá pra fazer, pra você tirar o fundo e colocar naquele cenário. Ou sei lá, eu quero fazer um personagem no fundo do mar, então procura um cenário, alguma imagem de mar, coloca o personagem no fundo verde, né, printa todas as cenas e aí depois quando você for montar a sua cena, você só vai lá, tira o fundo verde, né, com um recurso que tiver do seu editor e aí pronto, você tem o seu personagem no fundo do mar com um outro cenário sem ser do Gacha. Então procure variar nos cenários, utilize cenários sem ser do próprio Gacha, utilize os cenários do Google, que também serve e também vai deixar sua série com uma coisa bem variada. E por fim, um dos erros que é mais perceptível em séries de super-heróis, incluindo Miraculous, Gacha Winx e outras coisas, é a transformação. Muitos criadores de conteúdo desse meio aí, quando vão fazer as transformações, utilizam fundos estáticos, fundos imóveis. Isso acontece muito. Porque a pessoa não sabe mexer no Chroma Key e também por outros fatores, né? Acredite se quiser, eu também já cometi esse erro, né? Principalmente se não me engano, nas 3 temporadas de Jinx também, eu já usei fundo estático, o que deixa muito ruim a sua série. É um erro que é bem comum, se vocês observarem. Mas que eu só fui corrigir esse erro só a partir da 3ª temporada, quando eu fui fazer o Sirenix dos Jinx, que eu corrigi esse erro. Mas que muitos nem chegam a corrigir, tipo... fazem na transformação, mas mesmo que recebam uma opinião, continua fazendo no fundo estático, né? Tem gente desse tipo, que escuta assim, usa o Chroma Key, usa não sei o que, aí a pessoa continua com aquela preguiça e aí ela não usa o fundo em movimento. Bom, uma dica que eu posso dar, mas que fica a livre escolha da pessoa, mas que é recomendado por mim e também por várias pessoas, é você utilizar o recurso do Chroma Key para colocar um fundo em movimento. Seja para sua transformação de fada, transformação em super-herói de Miraculous, ou então de alguma série aí aleatória que você viu que tem essa coisa de super-herói. Utilize sempre um fundo em movimento, utilizando o recurso do Chroma Key. Você faz a animação do seu personagem no fundo verde. Depois você vai no seu editor de vídeo, né? Depois que fizer a animação da sua transformação, você tira o fundo verde e deixa o fundo em movimento atrás. Aí a transformação já está pronta. E claro, né? Outro erro comum é ter as transformações com o fundo em movimento, só que sem os efeitos especiais. Sem os efeitos especiais fica muito... assim, estranho. Procure colocar efeitos especiais na sua transformação, pois quanto mais efeitos especiais tiver na sua transformação, mais mágico fica e mais próximo seja lá a série original que você estiver assistindo, ou então de alguma coisa que estiver vindo na sua cabeça vai ficar. Então, procure colocar efeitos especiais na sua transformação e, se possível, coloque muita movimentação, pois isso vai deixar muito mais mágico e mais próximo da onde você quer chegar. Seja chegar próximo da série original de Miraculous, ou próximo da série Gacha Winx, ou de alguma outra série de super-herói que tenha essa coisa da transformação. E basicamente é isso, estreláticos. Esses foram os erros mais comuns que todo GachaTuber iniciante comete. Espero que vocês tenham gostado. Quais outros erros que você já percebeu que você quer que eu traga no próximo vídeo? Comenta aí de baixo o que eu quero muito saber, tá? Deixa muito like aí embaixo, aperta muito o dedão pra cima, se inscreve aqui de baixo, aqui tem vídeo toda terça e sábado às 18 horas. Me siga nas redes sociais pra ter um contato mais direto. E é isso. Siga essas dicas que eu garanto que a sua série vai ficar muito melhor e sem esses erros aí, tá? Siga eles que eu tenho certeza que a sua série vai fazer sucesso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo aqui no Estrela Cósmica. Ah, e comenta aqui se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, tá bom? Com alguns erros que vocês mencionarem. Tchau!